Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo de estimulação transcraniana por corrente contínua. E hoje a proposta é a seguinte: em 15 minutos vamos trazer um resumo de como é a TDCS, como ela é aplicada e como utilizar os equipamentos nacionais, tá? Meu nome é Franciele Santos, sou fisioterapeuta, especialista em neuromodulação e coordenadora do curso Neuromodulação. Espero que você esteja preparado, então vamos lá. A TDCS, ou estimulação transcraniana por corrente contínua, ou ETCC, é a mesma coisa, é a mesma nomenclatura, tá? ETCC vem aí do português, né, uma sigla, e o TDCS de Transcrânio Direct Current Stimulation, do inglês, tá? Por padronização, a gente tende a utilizar TDCS em vez de ETCC. Aí, na sua prática clínica, você decide qual que você vai utilizar. Então, nesta aula padronizado, a gente vai utilizar o termo TDCS. A TDCS é um tipo de terapia de neuromodulação, só relembrando para vocês o que é neuromodulação. Neuromodulação é qualquer terapia que eu utilize para modificar o sistema nervoso central, né, cérebro, encéfalo e medula, ou o sistema nervoso periférico, tá? Então, existem várias formas de neuromodulação, e hoje a gente está falando da neuromodulação não invasiva e especificamente da TDCS. Eu gosto sempre de história, e aí eu vou começar da história da neuromodulação de 1930 para frente, tá bom? Em 1930, o Hugo Serletti apresentou ao mundo a eletroconvulsoterapia, que é um tipo de neuromodulação semi-invasiva, tá? Que foi excelente aí no tratamento de depressão grave e de alguns outros casos neuropsiquiátricos. Em 1950, um marco importante, apesar de não ser uma neuromodulação, mas foi feita estimulação no córtex motor primário e no córtex sensorial primário, e foi capaz aí o Penfield de fazer esse mapeamento que a gente utiliza aí sempre, né? A gente aprendeu isso na faculdade e utiliza sempre aí nos nossos pensamentos quando a gente pensa em escolher um alvo, tá bom? Então, esse mapinha aqui é super importante e foi desenvolvido por 1950 por Penfield através de estimulação elétrica direta no córtex motor primário e no córtex sensorial primário. 1963 é o trabalho mais importante que a gente tem e é a base de tudo que a gente utiliza na TDCS. Então, se você entender isso aqui agora, você já está meio caminho andado de como funciona a TDCS. Então, em 1963, um grupo de pesquisadores fizeram um trabalho, né, um ensaio clínico utilizando ratos. E aí, nessa primeira imagem, o que eu vejo é uma atividade eletroencefalográfica normal do cérebro do ratinho, tá? E aqui eles utilizaram duas correntes, né? Eles pegaram o estímulo, o eletrodo anódico e o eletrodo catódico, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa, assim, extremamente importante. Já vou mostrar aqui os eletrodos para vocês. Então, quando eles estimularam com o eletrodo anódico, que é o preto. Opa, desculpa. Quando eles estimularam com o eletrodo catódico, desculpa, falei errado, com o estimulador catódico, que é o preto, e eles colocaram isso sobre o cérebro do ratinho, olha o que aconteceu. Então, aqui é a atividade encefalográfica normal, aqui depois que eles colocaram o eletrodo catódico, tá bom? Preto catódico. Ele parou a atividade encefalográfica, tá vendo? Então, teve uma redução dos disparos neuronais, tá bom? E quando eles utilizaram o eletrodo vermelho ou anódico, tá? Olha aqui, quando você compara essa imagem com essa imagem, você vê que houve um aumento da atividade eletroencefalográfica e um aumento dos disparos neuronais. Então, é a base da TDCS. Eletrodo catódico ou preto, ocorre uma inibição. Eletrodo positivo ou vermelho, o anódico, tá? Acontece, então, uma excitação, um aumento, uma facilitação da atividade elétrica, do disparo elétrico neuronal. Então, se eu sei disso,
cátodo inibe, ânodo facilita, tá bom? Então, é a primeira coisa que vocês devem lembrar, é a coisa mais importante desta aula. Tá? Foi feito aí para esse grupo dos pesquisadores pela University College de London, tá? Bom, a TDCS eu já falei que é um tipo de neuromodulação não invasiva, mas existem outros tipos de neuromodulação não invasiva, como a estimulação magnética transcraniana, que é a TDCS, a estimulação elétrica periférica, a estimulação magnética periférica. Para saber sobre a TDCS, a gente tem que lembrar sobre a neuroanatomia funcional, saber onde que está localizado cada córtex e qual é a função de cada córtex, de cada região do córtex motor primário, secundário, córtex pré-frontal dorsolateral, parietal, né, no parietal, córtex sensorial primário, a gente tem que saber o córtex auditivo, é importante você saber isso, porque isso vai direcionar os posicionamentos para você, tá? Aqui só relembrando que lá no córtex motor e no córtex sensorial primário, a gente tem essa divisão, e que a gente utiliza muito para achar os pontos aí, quando vai tratar lá o paciente com TDCS ou outro tipo de neuromodulação, se eu quero pensar em área motora ou sensitiva. Para saber de TDCS, a gente tem que relembrar o que é a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, então, é a saída de um elétron, tá? Do polo negativo para o polo positivo, tá bom? Então, o elétron sai e é doado, tá bom? Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente elétrica bifásica, que é muito comum na TENS, na eletroestimulação funcional, FES, na corrente russa, e a corrente monofásica, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje com a TDCS, ela tem apenas uma polaridade, ela não muda, a intensidade da corrente é única, tá? Aqui, na corrente bifásica, eu tenho uma mudança de polaridade, então, não tem definido, não é polarizada. Uma hora um eletrodo é cátodo, outra hora o eletrodo é ânodo. Aqui não, a gente tem um polo bem definido, tá? O polo positivo, ânodo, e o polo negativo, cátodo, e a corrente do início ao fim da terapia, ela vai se manter igual. Quais são os mecanismos de ação da TDCS? A estimulação anódica, como eu falei para vocês, ela facilita a despolarização neuronal, e a estimulação catódica leva o neurônio para hiperpolarização, tá? Então, ela dificulta o disparo neuronal. E isso acontece porque ocorre mudanças aí no potencial da membrana neuronal. Isso é o que acontece durante o momento da nossa estimulação, e a longo prazo a gente tem mecanismos aí de neuroplasticidade com as alterações de concentração de cálcio, e a gente consegue aí, principalmente com a estimulação anódica, fortalecer as sinapses, né, que é esse LTP, Long Term Potentiation, então eu fortaleço as sinapses. E na estimulação catódica, a gente aumenta o número de LTD. Nos dois vão aumentar LTP e LTD, mas no anódico eu aumento mais LTP e na catódica mais a LTD. Então, o que é essa LTD? Long Term Depreciation, que é quebrar, é dificultar essa sinapse, tá? Então, isso a longo prazo é que faz com que ocorra os mecanismos de metaplasticidade, que é super importante aí para levar as boas respostas dos nossos tratamentos dos nossos pacientes. Então, como eu falei para vocês, eu tenho um eletrodo anodo, que é anódico, que é o positivo, um eletrodo catódico, que é o negativo, e a corrente vai nessa direção, tá bom? O aparelho de TDCS é muito simples, a gente precisa só de uma bateria de 9 volts e 2 eletrodos. Isso é simples, não quer dizer que você vá fazer aí na sua casa, né? Qualquer aluno de ensino médio conseguiria fazer um aparelho de TDCS, mas isso não é uma coisa boa. A gente precisa de equipamentos que tenha Anvisa, né? Que são equipamentos seguros para utilizar no tratamento dos seus pacientes.
Atualmente, no mercado do Brasil, equipamentos que têm Anvisa são esses, que eu coloquei aqui para vocês. Tem o grupo da MicroStim, né, da NKL, que a gente tem o TDCS puro, a gente tem o Gênios, que é um equipamento que, além de TDCS, tem outras correntes. A gente tem também o TES, que não está aqui, também, além do TDCS, produz outras correntes, outros tipos de corrente elétricas. Não tem só a corrente contínua, a corrente polarizada, ele também vai ter a corrente que é não polarizada, tá bom? Esse aqui é um equipamento de TDCS da empresa Quark, tá? É um equipamento também brasileiro, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem o Neurocom, que é um equipamento alemão, desenvolvido aí pelo grupo do professor Michael Nietzsche. É um TDCS, um dos primeiros que foram colocados, é um equipamento muito bom. Esse daqui é um equipamento espanhol que acabou de chegar no mercado e ele vem prometendo várias coisas, que vai trazer o HD TDCS. O que é o HD TDCS? É o High Definition TDCS. Então, a gente tem eletrodos menores que vão ajudar a focalizar a corrente na TDCS. E aqui a gente tem o equipamento Soterix, que é um equipamento americano, tá? Desenvolvido do grupo aí do professor Felipe Fegni, a equipe do pessoal de Harvard que desenvolveu esse equipamento. É um equipamento também muito bom, tá? Então, esses são os equipamentos que existem no Brasil. O que a gente tem que saber, quais são os princípios físicos e mecanismos de ação, o que a gente tem que saber, além do equipamento, são as montagens. Aqui eu tenho uma cabeça, tá? E aqui estava, antes de falar com você, estavam colocado aqui os eletrodos. Então, a gente tem que posicionar os eletrodos. O que a gente tem que saber? A gente tem montagens, tá? Que pode ser montagem cefálica. O que é montagem cefálica? Quando os dois eletrodos estão na cabeça do paciente. A montagem extracefálica, quando eu tenho um eletrodo na cabeça do paciente e o outro eletrodo fora, por exemplo, no deltoide, tá? Então, a gente tem montagem que pode ser bilateral no córtex motor, pode ter uma montagem que vem aqui no córtex motor e na região supraorbital, e a gente vai fazer isso de acordo com o nosso objetivo e com o protocolo que eu vou utilizar com o paciente. Diferentes montagens, a gente tem diferentes penetrações de corrente, então aqui a gente tem uma montagem que eu utilizei estimulação. Do lado A, aqui eu tenho uma estimulação catódica, e do lado aqui eu tenho uma estimulação anódica, bilateral C3, C4, tá bom? Então, quando eu tenho aqui, essa é a região em que está sendo influenciada, tá? Então, aqui, você olhando na região, na vista direita, você está vendo essa aqui, é a região que está sendo estimulada. Então, aqui ao lado esquerdo, eu vou ter no C3 o estimulação anódica, e aqui no C4, que é o vermelho, ao contrário. Aqui no A, eu tenho a estimulação catódica, e aqui desse lado, que é o lado esquerdo, no C4, eu tenho a estimulação anódica. Então, aqui, na região, no hemisfério cerebral direito, eu tenho essa penetração de corrente. Quando eu coloco uma montagem que é no córtex motor, na região supraorbital, eu tenho outra área, tá? Então, eu vou ter aqui uma ativação bilateral do córtex motor, tá? Então, depende do que eu quero, eu vou ter uma direção de corrente diferente, porque depende do posicionamento do eletrodo. Quais são as aplicações? As aplicações, a gente tem a estimulação em indivíduos adultos idosos. Aqui foi eles viram em relação a palavras, tá? Reconhecimento de palavras. A gente tem TDCS indicado para depressão, para Parkinson, para marcha no Parkinson, para freezing, né, e marcha do Parkinson. A gente tem aqui nas alterações cognitivas, na dor, na fibromialgia, na melhora motora no AVC, aqui a gente tem na disfagia pós-AVC, na afasia, tá? Esse trabalho aqui vem de uma linha, de uma pesquisa que a gente está fazendo, a gente também está trabalhando com o BDNF, né, o genótipo do BDNF, a gente quer saber quais são as respostas, né,
em relação a esse genótipo, em relação à resposta com a TDCS. Logo mais a gente vai publicar nosso estudo aí, logo mais, vai demorar um pouco tempo, a gente tem 30 pacientes, mas logo a gente vai ter 80 e a gente vai ter respostas bem interessantes. Tem indicações na esclerose múltipla, no Alzheimer, e outras desordens neuropsiquiátricas, como TDAH, autismo, dislexia. Então, existem várias aplicações clínicas e científicas da TDCS, e aí vale a pena olhar, quando chegar o seu paciente, se aquilo tem evidência ou não, para você colocar. Ter aplicação clínica e científica não quer dizer que você deve usar. Então, quais são as indicações hoje? Dor e depressão, né? Tem um nível de evidência bem bom com o TDCS. E temos evidências aí também como AVC, outras mais, Parkinson, mas a gente tem que sempre ficar de olho para saber qual é a resposta dos nossos pacientes. Em relação à segurança e os efeitos colaterais, a gente vai evitar utilizar em cima de defeitos ósseos, em cima de placas metálicas, em pacientes com DBS, né, com marcapasso cerebral, em cima aí de válvula de DVP, tá? De válvula, ou pacientes que têm epilepsia, e a gente tem aqui, apesar de não estar aqui nessa imagem, a contraindicação absoluta, que é o implante coclear, tá? Então, você não vai utilizar a TDCS em pacientes que tenha implante coclear, nem TDCS, nem TMS, nenhum tipo de neuromodulação que vai no encéfalo do paciente. Em relação aos efeitos adversos mais comuns, a gente tem cefaleia transitória leve, sensação de prurido, eritrema leve no local da estimulação, alguns pacientes podem ter náusea, alguns dificuldade de concentração, pode aparecer fosfenos visuais e vertigem. O mais comum é a cefaleia transitória em mais ou menos 10% dos pacientes, tá? Esses três aqui, a sensação de prurido não acontece muito, porque se você manter a sua esponja umidificada de forma correta, e ficar eritema, ficar vermelho é muito comum, principalmente em pessoas com a pele mais clara ou mais sensível, tá? Esses são os aspectos de segurança da TDCS, e espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui e relembrado sobre a TDCS. Agora, antes de finalizar, eu gostaria aqui de mostrar para vocês só um pouquinho, vamos voltar aqui nos equipamentos, como eu ligo os equipamentos de neuromodulação. Então, essa aula aqui foi feita principalmente porque alguns alunos têm dúvida de como funciona, de como liga os equipamentos da NKL, que são os mais comuns que as pessoas compram, tá? Então, aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar o equipamento. Na hora que ligar, ele vai ter um sinal sonoro, e ele vai aparecer aí para você o tipo de corrente. Aqui está escrito contínua, e aí eu não quero estimular eu não quero trabalhar com contínua, eu quero trabalhar com estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS. Então, eu venho aqui nesse botão lateral, eu vou apertar, e aí ele vai me dar programas. Então, ele vai dar aqui, ó, tem a setinha para baixo, e eu vou escolher o programa, tá? Então, programa contínuo, burst. E aí eu vou escolher aqui o programa que eu quero, tá? Corrente randômica, corrente contínua, corrente alternada, mas não é isso que eu quero TDCS. Então, na hora que aparecer o TDCS, eu vou apertar aqui nesse botão, que é confirmar. Confirmou, ele vai aparecer carregar. Você não quer que ele carregue, você quer editar. Então, você vem aqui, aperta no botão de baixo e vai aparecer aqui editar. Depois que apareceu editar, você vai confirmar no botão lateral e aí você vai escolher qual que é o modo, qual que é o tipo de corrente direta, né? Ou a TDCS. Então, eu vou apertar essa que eu quero, aperto aqui nesse botão lateral, que é o confirmar, e aí ele vai me mostrar a corrente de pico. Aqui está aparecendo 2 miliamperes, e é isso mesmo que a gente quer. A gente vai apertar aqui, confirmou, e depois ele vai dar rampa de subida. Então, a rampa de subida, segundo os guidelines, ela tem que ser entre 10 e 30 segundos. Eu gosto de utilizar 30 segundos, vou confirmar.
Por que eu gosto de utilizar 30 segundos? Porque a gente vai reduzir a impedância, né? Não vai ser tão desconfortável aí o início do protocolo com o paciente. O tempo de permanência é 20, 30 minutos, 15, depende do protocolo que você vai utilizar, que a gente está utilizando 20 minutos, confirmei, tá? A rampa de descida, 30 segundos. Eu quero mudar, é só embaixo, ó. Tá? 25, aí eu aumento, vou deixar aqui 30 segundos, porque é o que eu quero. Confirmei, e aí a impedância máxima, segundo os nossos guidelines, é 40 kΩ, então tá aqui, ó, 40 kΩ, e eu vou aceitar. E aí ele vai perguntar, quer alerta sonoro? Sim. Se você vai alterar o nome? Não, eu gosto de deixar o nome da corrente que eu vou utilizar? Não. Salvar os dados? Sim. E aí, zerar o contador? Não quero? Sim. Manter, travar o menu? Não. Se eu vou deixar, por exemplo, e uma criança está na hora do meu atendimento, ou um paciente que tem uma alteração cognitiva, que vai ficar querendo apertar os botões, eu coloco travar, tá? E aí ele vai te dar uma senha. Mas não é o objetivo aqui, não vamos travar. E aí ele apareceu, programa selecionado, TDCS 2 mA. Tá vendo que está aparecendo conexão falha? Por que está aparecendo conexão falha? Porque o eletrodo está aqui, ó, sem esponja, nessa cabeça aqui do boneco, tá? Então, o eletrodo vai ter que estar na esponja, umidificado com soro fisiológico. Na hora que eu vou colocar aqui com soro fisiológico, e aí ele vai aparecer carregar, você aperta, e aí, aqui está aparecendo conexão falha, ele não vai ligar, mas aí vai aparecer para você pronto. Na hora que ele aparecer pronto, você aperta aqui, e é só esperar iniciar o tratamento do seu paciente. Espero ter ajudado, tá? Meu nome, mais uma vez, é Franciele Santos, sou fisioterapeuta. Pode nos seguir aí nas nossas redes sociais, Franciele F. Santos, ou no Cursos Neuromodulação. E acompanhe a gente também aí no YouTube para saber mais sobre neuromodulação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.